Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós profetizamos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Oramos, Pai, por tudo aquilo que está trancado, por tudo aquilo que está devagar, oramos por tudo aquilo que está estagnado, para que haja uma aceleração do céu no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, acelera nas finanças, acelera nos projetos, acelera, Pai, nas conexões. Nós te pedimos, traga essa aceleração, esse mover, esse rompimento à nossa vida, à nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que o Senhor libere do seu mover, libere do seu sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos e declaramos, Pai, que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja completamente curado agora. Tu és o Deus que cura. Sim, Jesus, nós cremos que o Senhor cura, nós cremos que o Senhor restaura, nós cremos que não há impossíveis para Ti. Por isso, liberamos uma palavra de saúde para essa pessoa. Saúde total, saúde plena, no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, por toda pessoa que nesse momento, Pai, está enfrentando algum desafio. Está enfrentando um desafio nas suas finanças, está enfrentando um desafio dentro de casa, no seu casamento, com seus filhos, que o Senhor possa intervir. Eu te peço, Pai, proteja a família, livra a família de todo mal, livra a família de toda confusão, livra a família de toda inveja, de toda maldade. Eu oro também, Pai, contra a inveja, contra a prosperidade dessa pessoa. Toda inveja contra a prosperidade dela, toda inveja contra o trabalho dela, toda inveja contra o crescimento dela, toda inveja contra esse cargo importante, essa oportunidade que ela recebeu, ou contra a vida de um filho que está se dando bem na vida. Senhor, que essa inveja caia por terra agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Também oro, Senhor, para que o Senhor fortaleça todos os intercessores e intercessoras que fazem parte aqui dessa corrente de oração. Que o Senhor guarde a vida deles e guarde também a todos da sua família. No nome poderoso de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção, eu peço a tua paz, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida e também amanhã, escute isso, amanhã, na live das 9 horas, o Senhor tocou no meu coração, me tocou agora, enquanto eu estava gravando aqui essa live, o Senhor me tocou de fazer uma oração pelas famílias, para que a paz de Deus se faça presente no Natal, nas reuniões familiares, nas festas de final de ano. Eu vou fazer uma oração pedindo a paz de Deus para dentro da tua casa. Uma oração especial que o Senhor colocou no meu coração, certo? Foi algo que o Senhor me dirigiu aqui, quando eu comecei a gravar essa oração, algo que o Senhor me tocou de fazer essa oração em favor da tua casa, em favor da tua família, no nome de Jesus. Amém? Então, amanhã, na live das 9 horas, eu irei fazer isso. Quando o Senhor toca, nós temos que ser obedientes ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu quero falar sobre não fuja do seu chamado. Muitas vezes o inimigo, ele tenta, de alguma maneira, tirar as pessoas do chamado delas, porque há uma guerra para você não entrar no seu chamado, há uma guerra para você desistir do seu chamado. Eu tive algumas vezes a ponto de desistir do meu chamado, mas teve uma delas que me marcou profundamente. Eu tinha de 17 para 18 anos, eu estava começando
a me preparar para fazer a obra de Deus. E aconteceu uma situação que eu pensei em desistir de tudo, pensei que aquilo não era para mim, e no meio daquela guerra de argumentos nos meus pensamentos, eu dobrei os meus joelhos e eu pedi para Deus que Deus falasse comigo. E ali Deus falou comigo, sabe? Eu creio que por meio de uma intervenção, Deus usou algo que para muitos poderia ser, sabe, uma coisa boba, mas Deus usou para falar comigo. Deus usou para mostrar que tinha um chamado na minha vida. Deus mostrou para confirmar que Ele havia me chamado. E depois dali, sabe, não tive mais dúvida do meu chamado e prossegui para cumprir o meu destino. Mas eu sei que várias vezes eu passei por situações onde veio o desespero, veio a dúvida, veio a guerra, e o inimigo sempre vai tentar, de alguma maneira, sabe, lhe calar, porque se você olhar para a palavra de Deus, toda vez que Jesus abria a boca, enfurecia os religiosos, enfurecia o inferno também. Então, o inimigo quer calar o teu chamado, calar o propósito de Deus na tua vida. E às vezes você acha que pelo fato de não estar tendo alguns resultados na vida, que Deus não está com você. Mas eu quero compartilhar com você 2 textos da palavra aqui, antes de falar propriamente sobre o seu chamado. E gostaria de pedir que você já deixasse a sua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e compartilhasse com no mínimo 10 pessoas. 10 pessoas, todo mundo pode compartilhar. Manda aí em grupos, manda nas redes sociais, e quem puder compartilhar com mais pessoas, manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Tem 2 textos que eu quero compartilhar com você. O primeiro é Marcos 16:15, que diz: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O ide é uma ordem do Senhor para todos nós. Ele disse: vão, preguem o evangelho. Então, pregar o evangelho é o chamado de todos. É o meu chamado, é o teu chamado. É por isso que compartilhar as orações vai abençoar a vida de pessoas. Você, de alguma forma, já está começando a cumprir o ID de Jesus. Agora tem um outro texto, que é Jeremias capítulo 1, verso 5, que diz: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Você tem um chamado. Não lute contra o seu chamado. Não lute contra o propósito que Deus deu a você. Eu sei que as lutas aparecem, vem pensamentos de desistência, vem dúvida e vem muitas outras coisas, tudo para tentar, sabe, impedir que você continue a caminhar no propósito de Deus. Mas não seja como muitos que se rebelam todos os dias com o chamado de Deus para o seu ministério. Satanás destrói vidas por causa disso. Tem muita gente que sai do propósito de Deus, que deixa de dar ouvidos ao chamado de Deus por causa do que alguém falou, por causa de uma crítica, por causa de uma perseguição. Tudo que você for fazer nessa vida, é que a gente pensa assim que a perseguição existe só em relação ao ministério. Mas não é só em relação ao ministério, em relação a qualquer outra coisa que é de Deus que Ele colocou na sua vida. Deus pode ter colocado uma empresa na sua vida. E essa empresa, ela atrai olhares, ela atrai perseguição, ela atrai gente contrária, ela atrai concorrentes desleais. E o que você precisa fazer? Você não pode desistir do seu chamado porque as coisas estão difíceis. Você tem que lutar. Você precisa permanecer para não deixar Satanás roubar a oportunidade que Deus te deu. O ministério, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ele não é, sabe, propriamente apenas um serviço para Deus. Não. O ministério é uma oportunidade que Deus te deu para servir. É uma oportunidade. Então nós servimos a Deus por meio da nossa família, nós servimos a Deus por meio da empresa, servimos a Deus por meio da evangelização,
servimos a Deus através dos livros, ou seja, tem várias formas de você servir a Deus. Esses tempos, eu achei maravilhoso um testemunho de uma mulher, que ela falou que o ministério que Deus deu para ela foi cuidar dos filhos. E daí eu procurei, entender um pouquinho que tipo de ministério era esse. E ela conta no testemunho dela que Deus falou ao coração dela que ela iria ter 2 filhos e um marido bom, e que ela precisaria dar suporte a esse marido e que ela precisaria ensinar os filhos dela, porque os filhos dela seriam muito usados por Deus. E o Senhor colocou no coração dela que o ministério dela era dar um bom ensino para os filhos, que o ministério dela era ser uma boa mãe, era direcioná-los, era ajudá-los a viver o seu propósito. É que a gente pensa que todo chamado tem que ser no altar. A gente pensa que todo chamado tem que ser atrás de um púlpito ou tem que ser numa live, Pensamos que o chamado tem que ser conhecido pelas massas, mas muitas vezes o chamado de uma pessoa, é na faculdade. O chamado de alguém é lá no trabalho, é cumprindo o dever dela, às vezes como um delegado, às vezes como um oficial de justiça, às vezes como um professor, às vezes, como um construtor. Deus pode usar você aonde você estiver. E você tem que se permitir ser usado por Deus. É claro que existem vários chamados. E nós precisamos compreender qual que é a dimensão, a magnitude, o que Deus vai pedir de nós, o que Deus vai pedir para cada um de nós. Pense lá atrás, no passado, veja se você consegue se lembrar de qualquer momento que Deus tenha falado no seu coração para você exercer um chamado, para você cumprir a vontade de Deus em algo. É por isso que as pessoas têm que entenderem que, independente do trabalho delas, elas têm um chamado, seja no trabalho, seja na congregação, seja em algo muito específico, existe um chamado. Elas só têm que descobrirem aonde que Deus as está chamando. Você foi chamado? Então, em nome de Jesus, encontre alguém para te orientar, para destravar essa unção na sua vida. Quando nós encontramos alguém que pode nos direcionar, alguém que pode nos ajudar a crescer no nosso chamado, nós avançamos e encontramos também o melhor lugar do mundo, que é no centro da vontade de Deus. Hoje pela manhã eu tive uma mesa de conselhos na Academia Kindle e uma irmã, ela falou que estava na caverna, se sentia como estivesse na caverna. E ela disse que havia parado de fazer as lives e que Deus estava falando para ela que era tempo dela sair da caverna. E ela me perguntou se isso significaria que ela deveria voltar a fazer as lives. Eu disse que sim, porque isso é um chamado de Deus na vida da pessoa. O sentimento que ela estava é que ela estava na caverna e ela havia parado, de compartilhar a palavra nas redes sociais dela. Mas Deus havia separado isso para ela. Eu tenho para mim uma coisa, que nós nunca podemos parar algo que Deus nos mandou fazer. E só devemos parar se Ele nos mandar parar. Você não pode parar por causa das perseguições. Você não pode parar porque está tudo muito difícil. Você não pode parar porque tem gente atacando você. Sempre vai ter pessoas atacando você no seu propósito. Atacar o Jesus, não é fácil você ser atacado pelas pessoas. Não é fácil as pessoas falarem mal de você. Não é fácil as pessoas julgarem você, as pessoas mentirem sobre você. Não é nada fácil isso. Mas o nosso chamado deve ser sempre um posicionamento muito firme para cumprir a vontade de Deus acima das dificuldades, acima da maré contra, acima do ataque das trevas. Toda pessoa que é chamada por Deus, o inimigo vai tentar dissuadi-lo. Toda pessoa que tem um chamado de Deus,
sabe, vai muitas vezes levantar uma inveja, exatamente como eu estou lhe falando. O inimigo vai tentar levantar uma inveja contra você, sabe, uma inveja contra as suas conquistas, uma inveja contra o seu chamado. Tem gente que não diz dessa forma, mas a forma como ela fala de você, pessoas que falam mal de você, por trás, uma grande maioria, na verdade, é lhe inveja. Gostaria de estar no seu lugar. É por isso que fala de você. Sabe, tem gente que não tira você da boca dela. Não tira você da boca dela por causa da inveja que ela tem. A inveja que ela tem no coração dela. Por isso, mantenha-se em Deus. Mantenha-se em Deus e Deus vai te honrar. Mantenha-se em Deus e você vai conseguir prevalecer. Mais importa agradar a Deus do que agradar as pessoas, do que agradar os homens. Meu conselho para você é: não deixe que o seu chamado morra por causa, sabe, das guerras que se levantam contra você. Muitas vezes a pessoa permite que o seu chamado se enterre porque, sabe, ela está enfrentando oposição, guerra na mente, tem coisas que estão fora do lugar e ela não gostaria que estivesse fora do lugar ao redor dela. Então, levanta na cabeça dela dúvidas e ela acaba largando e saindo do chamado dela. Jesus disse uma coisa, que aquele que está segurando o arado não olhe para trás. Aquele que assumiu o chamado, aquele que reconhece que é um chamado, que é chamado por Deus, não desista. Eu sei que vai haver dias onde o inimigo vai tentar você para largar o teu chamado, para desistir do teu propósito. Mas se Deus tem algo com você, Ele vai te abençoar, vai te respaldar, certo? Você vai ser equipado para isso e vai te proteger também. Glória a Deus. Pega essa palavra como uma palavra profética para a tua vida. Pega essa palavra como uma palavra de Deus, uma palavra de direção, uma palavra de vitória para você e para a sua casa. Amém? O Senhor te chamou. Se você entrou aqui nessa oração, você é chamado por Deus, tem um chamado especial de Deus aí para a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero convidar você a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global. Vem muita coisa boa aí ano que vem e você não pode ficar de fora. Eu quero ajudar você a destravar o seu chamado. Eu quero ajudar você a crescer dentro daquilo que Deus tem colocado na sua vida. Se você quer ser meu aluno na academia aqui no Global, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Quero também pedir que você compartilhe agora essa oração com pelo menos 10 pessoas. Manda aí para amigos, manda para parentes, compartilhe com o máximo de pessoas. E amanhã, às 9 horas da manhã, eu vou fazer uma oração especial em favor das famílias, certo? Para que haja paz aí, quando você se reunir com a sua família, seja no Natal, seja nas festas de final de ano agora, certo? Uma oração que eu quero fazer, porque a quantidade de gente que briga nessas festas, a quantidade de gente, sabe, que entra em desacerto, é filho com pai, é pai com filho, é nora com sogra, é sogra com genro, e é aquela coisa toda que você sabe que acontece nas famílias e muitas vezes gritarias e desafetos. Você não quer isso para sua casa. Vamos orar, vamos começar a preparar o ambiente e vamos preparar com oração. Vamos preparar declarando a bênção de Deus em nome de Jesus. Convide o Espírito Santo para dentro desse momento especial de reunião familiar, de encontro de amigos, de encontro de familiares. Busque a presença de Deus, busque, sabe, que esse ambiente seja um ambiente tocado pela presença de Deus e pela glória de Deus. Amanhã, 9 horas, eu vou fazer essa oração, algo que o Senhor colocou no meu coração, e eu irei fazer, ok? Eu vou fazer ao vivo, vou fazer ao vivo amanhã, tá bom? Essa oração, em nome de Jesus. Compartilhou aí com 10 pessoas? Se não compartilhou, compartilha. Se puder compartilhar com mais gente, compartilha nas tuas redes sociais, em nome de Jesus. Gente, eu quero falar aqui rapidamente, tem muitos canais usando os meus vídeos, né? A gente tem lutado muito contra isso, sabe?
Na minha última contagem tinha quase 100 canais usando os meus vídeos. E essas pessoas são injustas com a gente. Esse é o meu canal oficial, tá? Que é Vinícius Iracete, e ele tem um Vzinho aqui do lado, uma bolinha com um Vzinho. Esse é meu canal oficial, tá? Os outros são canais que não são meus, não são canais meus, certo? São pessoas se utilizando de forma errada, né, do meu conteúdo. Então, não entre em orações onde, sabe, tem mudança de ambiente, não entre em orações, sabe, onde não tem o número de inscritos no meu canal. Meu canal oficial tem mais de 11 milhões de inscritos. Os outros canais não são canais oficiais meus, tá? Então, queria pedir aí essa ajuda para você, ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Nós vamos levantar um clamor em favor da tua casa, em favor da tua família. Em nome de Jesus, estamos profetizando que aquilo que levaria anos acontecerá em dias, certo? Nós vamos até o dia 31 fazendo essa oração, profetizando a aceleração, declarando a aceleração, orando por isso, em nome de Jesus. Amém? Colocou aí nos comentários? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, oramos agora e profetizamos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Tu és Deus poderoso para acelerar as coisas, para movimentar aquilo que está em pausa. Nós oramos para que movimente aquilo que está estagnado. Nós declaramos vai movimentar no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Processos que levariam anos, projetos que levariam anos, construções que levariam anos. Nós oramos para que haja uma aceleração. Oramos para que o Senhor nesse tempo nos envie mais recursos. O Senhor nesse tempo nos coloque diante das pessoas certas, que as coisas sejam agilizadas. Sim, ó Deus, nós cremos assim, que o Senhor possa colocar as ferramentas certas nas nossas mãos, que o Senhor possa abrir as portas certas no nosso caminho e nos abençoar. E oramos agora, Senhor, repreendendo toda inveja contra a família, repreendendo toda inveja contra o crescimento dessa pessoa, contra a prosperidade dos filhos dela, contra a prosperidade da casa dela, repreendendo toda inveja contra o casamento dela, e declaramos por terra também, Senhor, todo tipo de ação contrária que vem para travar, todo tipo de guerra espiritual que essa pessoa tem enfrentado, inclusive com pensamentos intrusivos, com pensamentos negativos, que tudo isso caia por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. Oro, Senhor, para que o Senhor leve embora toda ansiedade, leve embora toda angústia, leve embora toda aflição, e que venha sobre essa pessoa a paz de Jesus Cristo, a alegria de Jesus Cristo, que a bênção de Deus toque na vida dessa pessoa. Apresento diante de Ti, Pai, todos os pedidos de oração que estão aqui. E eu peço uma intervenção, peço um milagre, peço que o Senhor abra as portas certas na vida e no caminho dessa pessoa. Traga um destravar na vida dela, traga um romper na vida dela, livra ela de todo o mal, Pai, no nome de Jesus Cristo. E abençoe a vida dela e a sua casa. Também oro para que toda pessoa que está doente,
seja curada. No poderoso nome de Jesus Cristo, que haja cura total e completa na vida dessa pessoa. Toque-a com o teu poder, Jesus. Toque-a com a tua graça. Toque-a com o teu favor, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção. Eu peço o teu favor na vida dessa pessoa, Pai. Libera do teu favor e que aquele que está doente seja curado no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos pela cura total e completa dessa pessoa. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Compartilhe essa oração com outras pessoas. Mande aí para amigos, para parentes, certo? Seja uma bênção na vida de alguém. Amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui em oração, porque cremos que o nosso Deus pode acelerar as coisas. Que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Meu Deus, Tu és o dono do tempo, Tu és o Senhor do tempo, das estações, e Tu tens o poder de acelerar as coisas em nossa vida. Aquilo que levaria anos, aquilo que levaria muito tempo, aquilo que levaria muita energia, muito esforço, o Senhor tem o poder de trazer isso em poucos dias. Meu Pai, nós cremos no poder sobrenatural de Deus. Por isso oramos para que tudo aquilo que está devagar em nossa vida, tudo aquilo que está em ritmo lento, tudo aquilo que está em pausa, Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor libere do seu favor, para que o Senhor libere da sua graça e para que o Senhor coloque as coisas em movimento na nossa vida. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, movimenta as coisas. Cremos no teu poder e liberamos uma palavra no mundo espiritual, que todo governo pertence a Deus. Liberamos essa palavra no mundo espiritual. Ele é Senhor da terra, dos céus, acima dos céus. Ele é o Senhor, Ele governa. O Senhor governa, Cristo governa e Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele tem o poder sobre tudo, tudo que foi criado. Por isso nós declaramos, Ele é o nosso Deus e Ele pode acelerar as coisas em nossa vida. E tudo aquilo que está amarrado espiritualmente, tudo aquilo que está travado por forças demoníacas, na autoridade e no poder de Jesus Cristo, nós damos uma ordem: sai agora do nosso caminho. Que toda amarra espiritual, todo atrapalho, toda confusão cesse no poderoso nome de Jesus Cristo. Agora, que cesse completamente no nome de Jesus. E eu oro, Pai, em favor de cada pessoa, aqueles que estão doentes fisicamente ou emocionalmente, que recebam a cura por meio de Jesus Cristo. Jesus, a nossa fé está no Senhor. Sim, Jesus, nossos olhos estão fixos em Ti. A Tua palavra diz em Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Cremos, ó Deus, que estamos sarados por meio de Jesus Cristo. Eu também oro, Pai, por toda pessoa que está cansada, por toda pessoa, meu Pai, que tem uma semana de desafios e de superações, que o Senhor possa capacitá-la, que o Senhor possa dar força a ela, que o Senhor possa dar um ânimo novo a ela, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. É uma alegria estar aqui junto com você. Eu creio no poder de Deus e creio que nesse propósito que nós estamos profetizando uma aceleração. Cremos que o Senhor está liberando isso. Tem muita gente
que já viveu testemunhos com esse propósito aqui. Eu faço esse propósito em dezembro e estamos agora no segundo dia orando para que aquilo que levaria anos aconteça em dias. Escreva aqui nos comentários, Deus pode acelerar as coisas. Escreve aí, Deus pode acelerar as coisas. Amém? E você que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E compartilhe agora com 10 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes. Compartilhe nesse momento, porque você está sendo abençoado. Então abençoe alguém. Abençoe alguém. Nós não podemos ficar com tudo para nós. A bênção não pode morrer em nós. Se queremos que ela multiplique, nós precisamos espalhá-la. Então, espalhe agora essa oração entre seus grupos, entre seus amigos, entre as pessoas que você conhece nas suas redes sociais, em o nome de Jesus. E eu quero dar um testemunho aqui para a glória de Deus. Deus tem feito coisas maravilhosas, Deus tem feito coisas extraordinárias. E nós recebemos um testemunho da Ana Maria, que nos acompanha aqui nas orações. Ela escreveu: eu sigo o canal há 4 anos, eu estou sempre nas orações. Esse ano o senhorio decidiu vender o apartamento onde eu morava e eu não tinha condições financeiras para comprar. Mesmo assim, criei em Deus, Ele me deu conexões, recurso e estratégia. E hoje eu consegui adquirir o imóvel para mim, minha mãe, minha irmã e minha sobrinha. A Ti, Senhor, toda honra e glória e louvor. Gratidão a Deus por tudo e pela vida do Senhor, que Deus te abençoe. Amém, Ana Maria. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Coloque a sua fé em Jesus. Eu tenho dito para vocês, mantenham em oração e vocês vão ver a glória de Deus. Não é uma coisa que, sabe, não é uma promessa humana, é uma promessa da palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz: se clamares, eu vou responder. Clama a mim e eu te responder-te-ei. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á. É a Bíblia que está dizendo, não é eu. Então, eu creio nisso. Eu creio no poder da oração. O que nós fazemos aqui é praticar um princípio espiritual. É isso que estamos fazendo. E eu não sei se você ouviu a palavra que eu ministrei hoje pela manhã no culto, mas aquela palavra foi uma palavra, sabe, que me impactou muito, e eu quero compartilhar mais algumas coisas aqui com vocês. Inclusive, se você não ouviu aquela palavra que eu ministrei hoje pela manhã, eu aconselho você a ouvir. Sabe por quê? Porque tem coisas aqui nessa palavra que ainda Deus vai falar com você durante a semana inteira. Exatamente. Tem coisas que Deus vai falar com você a semana inteira. E eu quero pontuar 3 coisas aqui que eu identifiquei nessa palavra e dei uma pincelada hoje na ministração da manhã, mas agora eu quero dar mais uma pincelada porque eu acredito que Deus está falando conosco. Amém? E quando Deus está falando conosco, nós temos que dar a nossa atenção. Em Números capítulo 20, verso 2 em diante, diz: ora, não havia água para a congregação, pelo que se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs, nem mesmo água para beber? Então Moisés e Arão se foram da presença da assembleia até a porta da tenda da revelação, e se lançaram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, que ela dê as suas águas. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés, pois, tomou a vara de diante do Senhor, como este lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu água copiosamente, e a congregação bebeu os seus animais. Agora preste atenção, até aqui parece que está tudo certo, mas não está.
Olha o que está escrito no verso 12. Pelo que o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me crestes a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, porque ali os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que nele se santificou. Essa palavra aqui tem muitos ensinos e, volto a dizer, eu gostaria muito que você assistisse ela no meu canal. Eu ministrei na igreja essa palavra hoje. E essa palavra aqui traz uma riqueza de ensinos, de direções para a nossa vida. Mas o que me chama a atenção aqui são 3 coisas, certo? Que eu quero compartilhar com você hoje. Primeiro, a Bíblia diz que se ajuntaram contra Moisés e Arão. Se ajuntaram contra Moisés e Arão. E se ajuntaram contra Moisés e Arão porque eles estavam com sede. Eles haviam saído do Egito, Deus havia tirado eles de lá. E no deserto você tem desafios. E eles pensaram que não iriam ter mais desafios. Mas como eu ministrei hoje pela manhã, nós crescemos e desenvolvemos nos lugares difíceis. São nos lugares difíceis que Deus ele trabalha na nossa vida. São nos lugares difíceis, nos lugares mais escabrosos, que o Senhor, Ele nos levanta, que o Senhor nos capacita para coisas grandes. E, sabe, eu não vejo Moisés obrigando o povo a sair do Egito. Quem clamou, quem pediu para eles saírem de lá, foi o próprio povo. Eles mesmos clamaram a Deus e pediram: Senhor, nos socorre e nos tira desse jugo. E agora a Bíblia diz que eles se ajuntaram contra Moisés e Arão. Que culpa tinha Moisés e Arão? Eles eram líderes, certo? Eles eram líderes espirituais. Se um pastor numa igreja ensina o caminho da verdade e a pessoa faz tudo errado, a culpa é do pastor? Não. O pai e a mãe ensinam o filho e dizem assim: meu filho, não pega nada de ninguém, não anda com gente má. Né? O pai e a mãe ensinam o que é certo. Daí o filho, lá no primeiro emprego dele, vai lá e rouba a empresa que contratou ele, vai lá e furta, né? Seja lá o que for. E daí o dono da empresa, que deu uma oportunidade por causa do pai, que conhece o pai do menino, foi lá e disse: ó, teu filho aprontou para mim aqui. Puxa, mas não é esse o ensinamento que eu dei para ele. Ou seja, o pai não é responsável, né, por aquilo que o filho fez, ele já é de maior. Ou seja, a gente vê que as pessoas estão sempre procurando achar um culpado. Então, a culpa é de alguém. Então, a culpa é de alguém de eu estar nessa pior. A culpa é de alguém, sabe, de eu não ter sucesso. E as pessoas ficam sempre terceirizando a responsabilidade da vida delas. E todos nós, sabe, temos um pouco disso. Até quem não faz isso frequentemente tem um pouco disso. De sempre jogar a culpa para alguém. Mas aqui, nesse caso, Moisés e Arão também estavam com a boca seca. Eles também estavam com sede. Seus lábios também estavam rachados do deserto. Eles também precisavam beber. E eles estavam obedecendo uma direção do Senhor, assim como o povo estava obedecendo uma direção do Senhor. Se você não concorda com algo, você não é obrigado a permanecer ali, certo? Se você não concorda, a Bíblia diz: andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. Então você está numa empresa que você não concorda com aquilo que está sendo feito. Você não é obrigado a continuar naquela empresa. Assim é tudo na vida. Mas hoje é mais fácil para as pessoas jogarem a culpa para cima de alguém e dizer: você é o culpado disso. Não, o culpado sou eu. Nós temos que entender isso, nós temos que puxar a responsabilidade para nós. Talvez o erro maior seja nosso, ou talvez todo erro seja. E é assim que nós devemos entender. Aqui começa, sabe, eu acredito que a mudança na vida de uma pessoa começa quando ela para de terceirizar a culpa. Quando ela para de culpar os outros pela infelicidade dela e ela começa a rever os seus caminhos. Ela começa a rever, sabe, as decisões dela. Eu li uma frase hoje pela manhã que um amigo meu compartilhou e é uma frase assim extremamente verdadeira. Sabe que
a nossa vida, nós nascemos parecidos com nossos pais, mas terminamos a vida fruto das nossas escolhas. É assim, nascemos parecidos com os nossos pais, mas quando encerramos a nossa jornada aqui nessa terra, encerramos parecidos com o fruto das nossas escolhas, das nossas decisões. Então esse foi o primeiro erro. O primeiro erro do povo foi culpar Moisés e Arão. E agora vem um segundo erro aqui, que foi o erro de Moisés. Moisés se descontrolou. Essa é a verdade. Moisés se descontrolou e feriu a rocha. Ele não falou a rocha como Deus disse para ele falar. Ele feriu a rocha. Ele pegou o cajado que ele tinha na mão, o bordão, e bateu na rocha, porque ele estava descontrolado. E a Bíblia diz aqui no texto, e eu acho isso muito interessante, no verso 12, pelo que o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me crestes a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Moisés não entra na terra prometida, e nem o povo, porque se descontrolou. Então, o povo terceirizando, Moisés se descontrolando. E agora, a maioria, aliás, quase todos, né, tirando Josué e Calebe, não puderam entrar na terra prometida. E eu acredito nisso, sabe, que nós temos que ter muito cuidado para não nos descontrolar quando somos pressionados. Quando você é pressionado pela vida, quando você é pressionado pelos problemas, você tem que aprender a lidar com as coisas. Sabe, algumas pessoas se enojam do trabalho que têm, porque elas dizem assim, eu não quero mais isso para a minha vida, isso é muita carga, é muito peso, é muito problema. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e a gente está fazendo alguns negócios e essa pessoa disse assim para mim, não tem negócio fácil aqui nessa vida. Todo negócio tem seus desafios. Essa pessoa falou para mim. Eu fiquei pensando, é verdade, porque às vezes a gente reclama do trabalho da gente, né? Às vezes a gente reclama, às vezes a gente acha que está muito difícil, às vezes a gente acha que está muito pesado, mas todo trabalho tem seu ônus e seu bônus, tudo tem seus desafios, sabe? Tudo tem seus desafios, então eu acredito que se trata de não se descontrolar, buscar um equilíbrio, buscar a força de Deus, sabe, para conduzir as coisas, a ponto de você não ter mais do porquê se preocupar, do porquê, sabe, ficar carregando um peso pesado, porque a gente começa a pensar tanto no problema, começa a pensar tanto nas dificuldades, que daqui a pouco a vida da gente está assim, tá só em dificuldade, tá só em problema, tá só, né, no negativo. E Deus, sabe o que Deus está dizendo para mim, para você aqui? Deus está dizendo, não se descontrole. Não se descontrole. Ei, pare, pense. Seu trabalho é uma bênção. O que Deus tem colocado na tua vida é uma bênção. Não se descontrole. Deus tem mais para você. Né? Se tiraram aqui de você, logo ali Deus vai te dar de volta. Certo? Se você está cansado hoje, dorme um pouco, pede força a Deus e amanhã tenta de novo, e assim tem que ser. Porque nós pensamos que vamos resolver o problema, eliminando aquilo que está, sabe, sendo a fonte do nosso problema. Não é por aí que resolve. Não é por aí que você vai conseguir vencer. Não é por aí que você vai conseguir triunfar. Então, o que nós precisamos é nos controlar diante das pressões, diante das cobranças e até mesmo diante de acusações, difamações e seja lá o que for. Amém? E a terceira coisa que eu identifico aqui, e aqui eu encerro essa palavra, que o Senhor chamou esse lugar
de Meribá, ou seja, águas de contenda. Numa contenda, muita coisa acontece. E você tem que se cuidar nas contendas. Não só para se prejudicar, mas você tem que cuidar também para que essa contenda não roube de você algo que foi Deus que te deu. Então, cuidado com as contendas. Tenha sabedoria no meio das contendas. Seja alguém, sabe, que no meio da contenda use a sabedoria de Deus, use a oração, use o silêncio e aprenda a resistir dentro das contendas. Algumas contendas são inevitáveis na nossa vida. Às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam, porque Deus quer fazer coisas e tem que deixar Deus fazer. Sabe? É que a gente quer ter o controle de tudo. Nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Nós queremos que a vida seja do nosso jeito. E a vida não é do nosso jeito. A vida é como Deus quer. Amém? Essa palavra falou contigo? Falou contigo? Deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza, tá? Deixa aí o teu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Eu quero declarar agora o Salmo 91 e quero orar por você também. Se você puder, compartilhe essa live com outras pessoas. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas. Me ajuda a compartilhar. Se você tem redes sociais, compartilha nas suas redes sociais. O que te custa? O que te custa você compartilhar, né? E mais uma coisa importante, amanhã eu tenho aula na Academia Kindle Global. Na verdade é a mesa de conselhos. Esse mês de dezembro eu estou só na mesa de conselhos, tá? E essa semana tem muita gente que sai de férias, então eu vou fazer a mesa de conselhos apenas na segunda-feira. Por isso que segunda-feira agora eu vou ficar um tempo especial, um pouco maior, com os meus alunos da Academia Kindle Global. Se você ainda não é meu aluno na academia, certo? Hoje mesmo faz a tua inscrição, entre para dentro da academia, você vai ver que maravilhoso que é essa Academia Kindle Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br, certo? Vem se tornar nosso aluno, ali tem módulos, eventos, e-books, enfim, é uma plataforma que você vai enriquecer o teu conhecimento. Inclusive agora em janeiro vamos ter um módulo de teologia dentro da nossa academia, Academia Kindle, tá? Por isso, vem se tornar nosso aluno, vem caminhar perto de nós. De repente você precisa de um conselho também, certo? Amanhã você vai ter a oportunidade, né, junto com outras pessoas, é claro, de estar numa mesa de conselhos junto comigo, tá? Onde eu dou conselho, onde eu oro, onde eu ajudo a entender o que Deus está falando também para as pessoas, certo? Então, vem ser nosso aluno na Academia Kindle Global. Deixa eu declarar aqui o Salmo 91. Enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Amém? Coloca aqui nos comentários teus pedidos de oração, a tua necessidade, teus desafios. Coloca aqui, coloca tudo aqui, certo? E nós estaremos orando por você. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Quero apresentar a tua vida diante de Deus e vamos profetizar que aquilo que levaria anos acontecerá em dias, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós cremos que o Senhor é o Senhor que governa sobre os tempos e que tens o poder de acelerar as coisas. Tu tens o poder de colocar as conexões certas no nosso caminho, os recursos que nós precisamos e tudo o mais que necessitamos na nossa vida. Por isso, Pai, oramos profetizando que aquilo que está devagar, aquilo que está lento, aquilo que está em pausa, começa a andar mais rápido agora. Em o nome de Jesus Cristo, oramos por um destravar, oramos por uma aceleração na vida dessa pessoa, oramos profetizando que vai haver aceleração, vai haver movimento. Senhor, libera teu movimento na nossa vida, libera teu movimento na nossa casa, profetizamos aceleração sobrenatural na vida dessa pessoa, aceleração sobrenatural na sua casa, em o nome de Jesus Cristo, nos seus negócios, nos seus projetos, no nome de Jesus. Eu apresento diante de Ti, Pai, cada pedido de oração que está aqui e pedimos um milagre, pedimos cura, pedimos intervenção, pedimos provisão, pedimos mudança e pedimos também salvação a todos dessa casa. Oramos, Pai, no nome de Jesus Cristo, declarando vida, declarando paz e que o Senhor mova as coisas em favor dessa pessoa. E também, Pai, te pedimos perdão por toda vez, Pai, que não entendemos as Tuas direções para a nossa vida. Nos ajuda, Pai, a vivermos segundo a Tua voz, segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Entregamos o nosso coração mais e mais a Ti. Sim, nos rendemos a Ti, nos rendemos à Tua vontade e te pedimos, Espírito Santo de Deus, mova as coisas, libera um mover sobre essa vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim comigo, eu recebo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Compartilhe essa oração, manda aí para 10 pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que Deus te guarde. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Oramos para que tudo que está parado, tudo que está travado, estagnado, haja uma liberação do céu e haja movimento na tua vida. Senhor Deus, eu quero liberar uma palavra profética sobre cada pessoa que está aqui nessa oração, ainda que esse mundo esteja desordenado. O nosso Deus, o Espírito Santo, está em movimento, está trabalhando em favor daqueles que confiam em Deus, confiam em Jesus Cristo, confiam na santa e poderosa, infalível palavra de Deus. Eu libero essa palavra, o Senhor está em movimento na tua vida. O Senhor está trabalhando na tua casa, o Senhor está trabalhando na tua empresa, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, aquilo que está devagar, que entre em aceleração. Aquilo que está estagnado e o que prende, o que está mantendo isso preso no mundo espiritual, que haja uma libertação agora na tua vida, haja uma libertação agora nessa área, em o nome de Jesus Cristo. Oramos
para que aquilo que levaria anos aconteça em dias. Esta é a nossa oração, é assim que cremos e pedimos: acelera, Senhor, a vida dessa pessoa. Traga um mover sobrenatural, traga um tempo novo, que as coisas andem, que as coisas avancem no nome de Jesus Cristo. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Eu oro por aquelas pessoas que estão em tratamento, para que haja cura. No nome de Jesus Cristo, total e completa, cremos em Ti, Jesus. Nossa fé está em Ti, Jesus, e oramos no Teu poderoso nome, Jesus, para que todo aquele que está doente seja curado. Também me levanto contra todo tipo de ataque espiritual, ataques na mente, ataques nos pensamentos, ataques ao emocional dessa pessoa, ataques à casa dela. Em nome de Jesus, que seja removido agora toda ação contrária na vida dessa pessoa. Meu Pai, dá vitória a ela, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, dá vitória aos seus negócios, em nome de Jesus, que caia por terra toda praga, caia por terra toda amarra espiritual, caia por terra tudo aquilo que prende, tudo aquilo que impede, no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, traga avanço a essa pessoa, traga avanço a essa casa, no nome de Jesus Cristo. Eu te peço, traga avanço, avanço sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você nessa noite, compartilhando a palavra de Deus, dando direção para você, mostrando o caminho, Jesus é esse caminho que transforma, que dá vida, que muda histórias e que tem o poder de mudar realidades. Eu quero hoje compartilhar uma palavra contigo e escute bem essa palavra. Ela é uma palavra não só para a sua reflexão, para o seu ensino, mas é uma palavra também que move você a olhar além. Precisamos enxergar além. Precisamos ver mais do que o que estamos vendo. Muito mais. Precisamos enxergar além das circunstâncias, além das dificuldades, além, sabe, do muro, do obstáculo que está diante de nós. Essa é a palavra que eu libero sobre a tua vida. E eu quero, antes disso, dar um testemunho que eu recebi da Flávia, que acompanha nossas orações aqui. E a Flávia escreveu assim: a paz do Senhor, eu quero testemunhar um grande livramento que Deus concedeu à minha filha Rafaela, de 14 anos. Durante uma oração da manhã, o Senhor disse: diga para a mãe da Rafaela para cobri-la em oração. O Senhor quer dar um livramento para Rafaela. Guardei essa palavra e intensifiquei as orações por ela. Exatamente uma semana depois, a Rafaela começou a sentir fortes dores abdominais. Fomos ao hospital e o diagnóstico foi um cisto de 15 centímetros. Ela foi internada às pressas e no segundo dia passou por uma cirurgia de emergência. Para a honra e glória do Senhor Jesus, a cirurgia foi um sucesso. Rafaela está se recuperando muito bem. Agradeço a Deus por tê-lo usado como instrumento para nos alertar. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família e o seu ministério. Toda honra e glória, irmã Flávia, a Jesus. Quem cura é Ele, quem liberta é Ele. Nós apontamos para Ele a todo momento. Até numa profecia, numa revelação, numa palavra profética, tem que apontar para Jesus, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Devemos tudo a Ele. Glória a Deus. Toda honra e glória sejam dadas ao nome do Senhor. Amém? E você que tem um testemunho para contar, escreve aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários você que tem um testemunho para contar de uma bênção recebida, de um milagre, de algo bom que aconteceu na sua vida. Coloca aqui para edificar a fé das pessoas próximas de você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza, e compartilha ela agora com amigos, com parentes, com pessoas próximas. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Tem gente que está precisando dessa oração, dessa palavra que nós vamos compartilhar. Por isso, seja usado por Deus e mande agora para no mínimo 10 pessoas. E se puder compartilhar com mais pessoas, com mais grupos nas tuas redes sociais,
desejar meu muito obrigado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Estamos nesse propósito, hoje é o primeiro dia e estamos orando para que aquilo que levaria anos aconteça em dias. Deus pode trazer uma aceleração para a nossa vida. Davi era um desconhecido, mas quando ele enfrentou aquele gigante, a vida dele, de pastor de ovelhas, se tornou um dos maiores líderes de Israel, um dos maiores guerreiros. Houve um reconhecimento público da ousadia, da coragem, da força e da presença de Deus que estava na vida de Davi. Deus pode fazer isso com você. Do nada, levar você a coisas extraordinárias e incríveis. Essa é a nossa fé. É nisso que nós acreditamos. Eu quero hoje trazer uma palavra para você em Marcos capítulo 10, do verso 46 ao 52. Diz assim: E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Preste atenção aqui, nesse início já aqui da passagem. Bartimeu era cego, mas ouviu falar de Jesus e chamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acho tremendo isso, porque enquanto muitos não acreditavam em Jesus, Bartimeu conseguiu ver além da sua dificuldade. Ele começou a clamar, a chamar por Jesus, só que ele não via Jesus. Ele não via, mas ele ouvia. Nós precisamos enxergar além da nossa visão física, muito além dos nossos sentimentos. Nós precisamos ver além das nossas perspectivas. Nós precisamos começar a ver, sabe, um milagre de Deus. Estava ontem conversando com um pai, onde a sua filhinha está passando por um momento de extremo, eu posso dizer, desafio, um desafio hard. E enquanto conversando com aquele pai, eu vi a aflição dele, a aflição da esposa. E eles receberam um diagnóstico. E o diagnóstico não é encorajador a respeito da bebezinha. No entanto, Deus, o nosso Deus, é maior e a última palavra é dele. E foi isso que eu falei para os pais. Vamos orar, mantenham-se de pé e continue crendo que Deus vai fazer alguma coisa. E é isso que eu digo para você. Você pode nesse momento, sabe, estar olhando para um resultado médico e você pensa assim, isso é desesperador. E agora o que eu vou fazer? Bem, talvez não haja muito que você fazer no natural, mas no espiritual todas as coisas são possíveis. Eu já vi todo tipo de operação de Deus, de milagre. Me alegra até hoje poder ter testemunhado coisas tremendas, extraordinárias. Há poucos meses atrás, uma pessoa foi curada de uma alergia que era incurável. Aos olhos humanos era incurável, mas Jesus operou um milagre. Então nós acreditamos que precisamos enxergar além da onde as nossas vistas elas enxergam. Veja além. Veja que Deus vai abrir uma saída para você. Tá, mas aonde que está essa porta de saída? Talvez não apareceu ainda, mas ela já existe em Deus. E nós precisamos começar a enxergar além. Bartimeu não via Jesus, mas ele enxergou pela fé. E por enxergar pela fé, ele foi chamado. Às vezes, você vai ser chamado para um milagre. Você vai ser chamado para um tempo de trabalhar de Deus se você está enxergando além. E somente pessoas que enxergam além clamam. Olha que tremendo essa palavra.
Somente pessoas que enxergam além clamam. Somente pessoas que enxergam além estão orando, estão ali buscando, estão dependendo da presença do Senhor, estão dependendo de um agir da justiça do Senhor. Eu sei que o barulho desse mundo nos incomoda. Eu sei que as perseguições, os problemas, os desafios financeiros, tudo isso, tenta de alguma maneira nos afligir. Mas nós precisamos estar confiando no Senhor, nós precisamos estar confiando no seu poder e acreditar que Deus é Deus de milagres. E continua dizendo aqui, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não alcançamos muitas graças de Deus, porque quando alguém começa a tentar nos calar, a gente se cala. Não alcançamos muitas bênçãos, não fazemos mais, porque quando começamos a fazer, tem sempre alguém contrário, alguém que apronta para a gente, alguém que fala mal, alguém que critica, alguém que persegue, alguém que inveja, alguém que obra na maldade contra você, Mas nós devemos ter, esse espírito resiliente. Assim como Bartimeu, que clamava cada vez mais alto. Você não está vendo que as pessoas querem que você pare? Exatamente, essas críticas é para te parar. Essas acusações é para te parar. Essa mentira é para te parar. Essa maldade é para te parar. Esses comentários contra você é para te parar. Ou seja, são coisas que o inferno envia para tentar nos paralisar. Mas a Bíblia diz aqui que este homem, ele levantava mais alto a voz ainda. Ele clamava com mais veemência ainda. E é isso que eu e você precisamos. Clamar com mais força. Clamar ainda mais forte, acreditando no poder de Deus. E a Bíblia diz assim, e Jesus parando disse que o chamasse, e chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Você vai ser chamado por Deus, se você continuar clamando. Quando nós somos chamados para ter uma audiência com Jesus, quando nós somos chamados para ter um encontro com a presença de Deus, algo sempre acontece. Por isso que a Bíblia diz aqui, tem bom ânimo, levanta-te, que Ele te chama. Jesus também está chamando eu e você aqui. E Ele está dizendo, clama, que eu vou te responder. Clama, enxerga além desses problemas, dessa montanha de dificuldade, além desse exército contra você. Clama, e eu vou te responder. Jesus nos chama. Jesus chama a mim, Jesus chama a você. Coloque a sua fé no Senhor Jesus. Coloque a sua fé no poder de Deus. E a Bíblia diz aqui, ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. As pessoas daquela época que pediam esmolas na rua, geralmente estavam com capas para se cobrir. Eles tinham que se cobrir. Era uma obrigação deles. Só que a partir do momento que Jesus chama esse homem, ele lançou a capa da vergonha, da culpa, da condenação que estava sobre ele. Quando Jesus te chama, tudo aquilo que pesava sobre você não deve mais pesar. Quando Jesus te chama, tudo aquilo que governava você agora não governa mais. Lance essa capa da vergonha. Lance essa capa que tem mantido você estagnado por muitos anos e venha Jesus. Vem, só vem. Só vem, larga esse mundo, larga essas coisas erradas e venha Jesus. Porque um milagre te espera. Venha Jesus que um milagre te espera. Daí você diz assim, como é que eu faço? Diga assim comigo, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados. Entra na minha vida. Seja Senhor sobre a minha vida.
eu decido andar contigo agora. Aleluia! Você nunca mais será o mesmo. Quem caminha com Jesus não é mais o mesmo. Tem gente que acha que caminha com Jesus e continua ainda fazendo as mesmas coisas. Não, mas quem caminha com Jesus muda de vida. Glória a Deus. E a Bíblia diz aqui, e Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Jesus vai perguntar para você, o que queres que eu te faça? Coloca aqui nos comentários, como se o Senhor estivesse fazendo essa pergunta para você, o que queres que eu te faça? Escreve aqui nos comentários teu pedido de oração agora. Escreve aqui nos comentários, pega essa palavra, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nós precisamos começar a enxergar além. Assim como Bartimeu, ele enxergou. Olhavam para Jesus como carpinteiro. Olhavam para Jesus como filho de José e de Maria. Olhavam para Jesus como aquele menino que cresceu nas ruas. Olhavam para Jesus como Nazareno. Mas Bartimeu olhou para Jesus, ele enxergou além, ele viu, tu és o filho de Davi. Tu és o filho de Davi. Glória a Deus, nós temos que enxergar além. Eu e você precisamos enxergar além. Nós precisamos olhar para Jesus e ver que Jesus pode todas as coisas. Que Jesus pode mudar a nossa história. Que Jesus pode mudar a nossa vida. Aleluia! Essa é a palavra para ti. Essa é a palavra para a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, eu quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração e compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Manda aí para 10 no mínimo. Para 10 no mínimo. E se você puder mandar para mais gente aí, manda, compartilha também nas tuas redes sociais. Quero falar rapidamente para você dos meus livros. Esses aqui são os meus devocionais, tá? Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Eles podem ser lidos 1, 2, até 3 devocionais por dia. Cada devocional leva 2, 3 minutos. Tem conselhos para a tua vida, tem palavras de vida, tem palavras de consolo aqui e tem muitas orações. Cada página tem uma oração. Você pode adquirir nossos livros através do nosso site www.vinicius17.com.br. Também temos esse livro aqui que é o livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala conosco através dos sonhos. Esse livro aqui vai ajudar você a entender o que Deus está falando com você. Nem todos os sonhos são de Deus, mas tem sonhos que são muito proféticos e diretivos para a nossa vida. Você pode adquirir esse livro através do nosso site www.vinicius17.com.br. E amanhã, às 9h30, eu vou transmitir uma palavra profética aqui, 9h30, certo? E você que vai vir no presencial, vem estar com a gente. Eu e a minha esposa estamos como voluntários numa igreja aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, que é o coração do Rio Grande do Sul. Teremos reunião às 9h30, eu estarei às 9h30 e eu convido você a estar com a gente. Teremos reunião às 9h30 e 20 horas. Eu estarei na reunião das 9h30 da manhã. Vem estar com a gente, vamos ter também uma festinha para as crianças, preparamos presentes, preparamos também algumas coisas para dar para as crianças, certo? É um presente da igreja para as crianças e eu gostaria muito de ver você. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Nesse domingo, eu espero você, 9h30 da manhã. Vem estar com a gente. Eu vou transmitir ao vivo aqui também, certo? Uma palavra muito poderosa que vai te abençoar. E também nós vamos declarar as 5 declarações proféticas do novo de Deus. Então, vem estar com a gente, tá bom? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel.
Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus. Também tivemos hoje programa de televisão na Rede TV às 10 da manhã. Continue orando, todo sábado às 10 da manhã. Nós estamos na Rede TV, em rede nacional, abençoando a vida de milhares e milhares de pessoas. Amém? Ore por esse projeto, é uma missão que Deus me deu. Eu renovei o contrato por mais 6 meses. Eu estou já há mais de 3 anos na televisão, certo? E tem sido uma experiência assim extraordinária pelos testemunhos que a gente já tem ouvido. Muito testemunho de muita coisa que Deus tem feito, de que Deus tem operado. Vamos orar? E fica firme nesse propósito. São 11 dias orando, 11 dias orando, para que aquilo que levaria anos aconteça em dias. 11 dias liberando uma palavra, orando, apresentando, preparando, movimentando. Eu creio no poder da oração, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, profetizamos em nome de Jesus que aquilo que levaria anos aconteça em dias. Oramos por aceleração, oramos por um movimento, oramos para que tudo aquilo que está parado comece a andar e oramos por aquilo que está andando devagar que comece a aumentar a velocidade. Oramos, Pai, para que haja aceleração na empresa, aceleração nos projetos, aceleração nos negócios e também a aceleração, Pai, até mesmo da salvação e da transformação desse lar. Oramos também pela cura de todo aquele que está doente, no nome de Jesus Cristo, para que haja uma restauração total, completa, instantânea, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Jesus, tu cura. Jesus, tu cura. E pela fé dessa pessoa, eu uno a minha fé com ela e eu declaro saúde sobre ela. Em nome de Jesus, nós oramos pela cura total, pela saúde, pelo restabelecer, o restabelecer dos movimentos, o restabelecer da saúde, o restabelecer total e completo no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, visita essa pessoa, visita a sua casa, visita a sua família, tira todo o atrapalho da vida dela, tira todo o atrapalho da casa dela, tira todo o atrapalho da família dela e dá vitória para ela, Pai. No nome de Jesus Cristo, dá vitória para ela. Que todo tipo de ataque do inimigo a essa pessoa caia por terra em nome de Jesus Cristo. Dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à casa dela. Eu oro também, Pai, pedindo a Ti que cada pedido de oração que está aqui nos comentários seja visitado por Ti, que haja aceleração em nome de Jesus. Nós apresentamos diante do Senhor todo pedido de oração, todo clamor, toda lágrima. Senhor, toda pessoa, Pai, que está abrindo o seu coração para Ti, toda pessoa que está confiando em Ti, esperando por Ti, nós te pedimos, Pai, libera do Teu poder, da Tua resposta e do Teu favor. Como está escrito na Tua palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pai, em nome de Jesus, que tempos de alegria, tempos de renovo, venha sobre essa pessoa. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Compartilhe essa oração. Abençoe alguém. Amém? Amanhã, 6 da manhã, quero ver quem vai estar aqui comigo. 6 da manhã nós vamos estar clamando aqui, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até mais.